Maracanã para conversar com a gente, atualizar as informações do Flamengo. Tati, bom dia. Aqui chove, aí tá mais tranquilo, não é? Sempre mais tranquilo lá. O Rio de Janeiro continua sendo. Oi, Renata, Denilson, muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Não tá chovendo por aqui, bem quente inclusive, um solzinho, agora tá ficando um pouquinho nublado, mas aquele clima que o carioca gosta. Amanhã, decisão da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil. Na semana passada, em São Paulo, 0-0, ficou tudo igual, então resultado super aberto para o jogo de volta. Então quem vencer amanhã conquista o tetracampeonato. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. O técnico Dorival Júnior, Renata, vai fazer apenas uma mudança no time titular. Sai o João Gomes, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e entra o meia Arturo Vidal. Ele que vai comandar o meio de campo ali com Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O uruguaio, inclusive, Renata, ele está tendo aí um tratamento super especial do departamento médico do Flamengo, porque está tratando de uma pubalgia. E aí a ideia é preservar o Arrascaeta em todos os jogos possíveis para que ele fique 100% ou pelo menos na melhor condição possível para a final da Copa do Brasil contra o Corinthians amanhã e também na grande decisão da Libertadores contra o Atlético Paranaense. O torcedor rubro-negro está super confiante em relação ao fator casa. Só perdeu no Maracanã 3 vezes nessa temporada, enquanto o Timão não vence fora de casa tem um tempinho, em quase 3 meses. Tudo isso e muito mais a gente vai conferir agora na reportagem. Os últimos dias têm sido intensos para Dorival Júnior. Preparação total visando as duas decisões que vêm pela frente, Copa do Brasil e Libertadores. Amanhã é dia de ir em busca do primeiro objetivo, conquistar o torneio nacional. O Flamengo, assim como o adversário, quer o tetra. A última vez que o rubro-negro foi campeão do torneio foi em 2013, diante do Atlético Paranaense. Para o duelo de amanhã, Dorival Júnior vai promover apenas uma mudança no time titular. Como João Gomes está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Arturo Vidal vai comandar o meio de campo ao lado de Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O departamento médico do Fla está trabalhando duro em cima do uruguaio, que sofre com pubalgia e vai jogar no sacrifício às finais de outubro. Ele vai estar muito bem no jogo de quarta, eu não tenho dúvidas disso, vai estar ainda melhor do que no jogo anterior. A confiança é grande e o trabalho é nesse sentido para que ele possa estar na sua melhor condição e nos ajudar o máximo possível. No último jogo pelo Brasileirão, contra o Atlético Mineiro, o treinador levou a campo o time B, venceu por 1-0. Jogadores com outras características que podem ser utilizados na quarta no decorrer da partida. Contra o Galo, a equipe explorou bem as laterais do campo, diferente do que aconteceu em São Paulo contra o Corinthians. Eu acho que de um modo geral, assim, você tem uma equipe que tem uma característica, mas que você pode mudá-la ao longo da partida. Às vezes com nomes, sim, mas às vezes também com posicionamentos de jogadores. No jogo contra o Corinthians, por exemplo, nós tivemos uma mudança de comportamento dentro da partida de alguns jogadores. Realmente o jogo foi muito mais por dentro na quarta-feira, muito mais pelos lados na tarde e noite de hoje. Uma vitória simples traz o título para a Gávea. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Responsabilidade para o goleiro Santos, que vai fazer contra o Timão o 32º jogo consecutivo. O Fla tem como carta na manga a força do Maracanã, o fator casa. Nesse ano, perdeu apenas 3 jogos no estádio. O adversário não vence fora de casa há quase 3 meses. Denilson, claro que estatísticas são importantes, esse retrospecto todo mundo vai olhar, pelo menos tem interesse nisso. Mas o que vale é o jogo de amanhã, partida única, já que o 0-0 foi o resultado do primeiro jogo. E a gente sabe que o Flamengo tem um grande time, o Corinthians evoluiu muito nos últimos 2 meses, Renato Augusto voltou, é o maestro do time. Mesmo sem o João Gomes, como a Tati falou, o Vidal é um jogador comprometido, não atuou no jogo de sábado, não é pelo Campeonato Brasileiro,
mas acabou ficando lá na tribuna, olhando tudo da partida entre Flamengo e Galo. É um cara muito diferenciado. Diferente e não diminui em nada o favoritismo do Flamengo com a ausência do João Gomes. Ele é importante, óbvio que é importante, é um dos melhores jogadores aí que surgiram nessa temporada, ao lado do André, por exemplo, do Fluminense. Perde um pouquinho, de repente, na intensidade de marcação. O Vidal não tem a mesma intensidade de marcação que tem o João Gomes. Mas ele consegue entregar bem com a qualidade de passe que ele tem, com a inteligência que ele tem no meio de campo e vai ajudar muito nessa construção e nessa ligação de meio de campo para o ataque. O Corinthians, um dos objetivos do Corinthians era justamente ir vivo para o Maracanã. Todo mundo falava do favoritismo e, com certeza, pela qualidade do Flamengo, isso não se tornou realidade porque o Flamengo não venceu o jogo. Agora você vai com 1-0, tudo pode acontecer. O Corinthians é um time que você falou aí, eu usei a palavra na semana passada do equilibrado, né? Falei, o Corinthians é um time hoje equilibrado. E se conseguir ter esse equilíbrio e fazer um trabalho sem bola perto da perfeição, por que não conseguir a vitória? Já é uma tradição no Corinthians, sempre que tem um grande